Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, 1 Samuel 5, 6 e um pedacinho do 7. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado da sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou de madrugada, do dia seguinte, lá estava Dagom caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram o Dagom e a colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e as mãos tinham sido quebradas e estavam sob a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, o sacerdote de Dagom e todos que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando o homem de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhe perguntaram: o que faremos com a arca de Deus de Israel? Eles responderam: leve a arca do Deus de Israel para Gate. Então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, como uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e o nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: leve embora a arca de Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. O retorno da arca de Israel. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mande de volta a sua arca, mas envie também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filhos filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhes? Ele respondeu: 5 tumores de ouro e 5 rastros de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus. Porquanto a mesma praga atingiu vocês a todos os seus governantes. Façam imagem de tumores e dos ratos que estão assolando o país e dei glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra, porque teu coração obstinado como os egípcios e o faraó, só quando esses deuses os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora então, prepare uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem na carroça, mas afaste dela os seus bezerros e ponham-os no curral. Coloque a arca do Senhor sobre a carroça e ponha numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando, como oferta pela culpa. Envie a carroça e fique observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram: pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas em uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho.
não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e a tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele motivo, o povo de Bet-Semes ofereceu holocausto e sacrifício ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses temores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto a cidade fortificada como os povoados do campo, a grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor, e até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 60 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca, para ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiro ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles o levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seu filho Eliezer para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim por muito tempo. Foram 20 anos. E Deus abençoe assim a sua palavra lida no dia de hoje.